Sejam bem-vindos a mais uma aula especial. É um tema extremamente relevante. Ele não acontece todos os dias, mas quando acontece a gente fica em dúvida. Quando tem arredondamento de ápice, quando tem reabsorção radicular externa, os dentes vão ser perdidos ou não? E este é um tema muito importante, porque quando aparecer, você precisa ter uma resposta clara. E o dentista que tem uma resposta clara, ele é um dentista de confiança. Reabsorção radicular apical severa. Não substitua dentes por implantes. Eu sei que é um tema que ninguém quer ter, ninguém quer ver. Mas, por exemplo, apareceu um caso na comunidade de uma aluna que postou um caso onde viu uma reabsorção radicular apical severa e falou: ó, paciente, um dia você vai ter que colocar implante. Será? Será? E isso é dizer, um dia você vai perder as pernas, um dia você vai perder os braços. Dizer para o paciente: o quê? Eu fiz ortodontia para ficar com os dentes bonitos, gastei para isso e um dia eu vou ter que extrair tudo. É uma pancada. Mas vamos saber a verdade científica que o que tem aqui. Eu encontrei na literatura científica um artigo maravilhoso. E esse artigo, ele está nessa base de dados. E ele acaba falando muito que dentes não precisam ser substituídos. O resumo está em português, tá? A troca de dentes naturais com reabsorções inflamatórias externas, apicais extremas, induzidas ortodonticamente por implantes, a troca por implantes osso-integráveis não se justifica, biológica ou clinicamente. Esses dentes devem ser mantidos, cumprido suas funções normais. Nossa, mas será que dá para manter? Calma que tem caso clínico aqui. Pois não apresentam aumento de mobilidade, nem dor ou alteração de cor, podendo ser submetidos a procedimentos comuns, como clareamento, facetas e outras abordagens estéticas necessárias ao longo da vida. Tá entendendo? O dentista peridiário é um dentista que vai trazer a luz no fim do túnel para o paciente, vai trazer verdades atualizadas científicas, por conta da literatura científica que eu trago prontinho, mastigadinho, traduzido e pronto para você assistir e referenciar sobre a segurança. Para da gente ficar chutando na periodontia, fica pautado na literatura, que isso faz a diferença na sua vida. O paciente passa a confiar em você. Veja bem que é uma informação que vai te valorizar. Olha o que a literatura diz. A polpa desses dentes é normal. Se os dentes com reabsorção extrema se apresentam com mobilidade, deve-se buscar a causa da mobilidade, que não está associada com a reabsorção. Reabsorção apical. Tem um caso aqui. Ó. Reabsorção apical não está relacionada com mobilidade. Mobilidade é outra coisa. A mobilidade é problema da pele, né? Mesmo quando avançada. A mobilidade dentária deve estar relacionada com a recente remoção do aparelho ortodôntico, trauma oclusal, doença periodontal inflamatória crônica, que é aquilo que a gente trata, ou ainda perda óssea cervical severa. Perda óssea cervical causa mobilidade. Nesses casos, para eliminar a mobilidade, deve-se eliminar a causa e corrigir as sequelas. E que essas sim podem necessitar de contenção, mas contenção não pela reabsorção radicular, mas por alguma causa externa. Então, mobilidade toca aqui na pério, mas reabsorção radicular externa, mesmo severa por conta da orto, não merece, não precisa ser substituída por implantes. Eu acho tão bacana que o professor Consolaro, ele foi enfático em falar, não faça isso. Não substitui. Por quê? Calma que eu vou explicar para você o porquê. Olha só esse caso, isso daqui é tudo do artigo dele. Reabsorções externas radiculares, irregulares, e aqui acaba tendo uma contenção. Classificação das reabsorções radiculares, e mesmo severas, elas não precisam ser substituídas. Nada de ficar falando para o paciente que a gente vai extrair este dente. Não, se tem mobilidade é outra coisa. Olha, aqui tem a outra coisa, porque aqui eu vejo ligamento periodontal alargado. E estes dentes, eles poderiam estar em função sempre, desde que seja orientado para o paciente. Você não vai abrir embalagem
com esse dente. Você não vai morder alimentos duros com esses dentes. Só isso, cuida. Você vai praticar esportes com protetor bucal. Você vai cuidar para não tomar pancada. Você vai cuidar através da manutenção preventiva periódica. Então, precisa que nós, dentistas, acabemos vendo se precisa fazer uma contenção, se precisa fazer um ajuste oclusal, se precisa, o que é que precisa fazer? Pode até continuar o tratamento ortodôntico, mas se tiver com reabsorção, pode colocar uma contenção, ou pode não. Sempre é necessário colocar uma contenção quando o paciente tem uma mobilidade grau 1 ou 2? Nem sempre. Falando da mobilidade da periodontia, nem sempre precisa. Por quê? A mobilidade, ela tem uma causa. E porque ela tem uma causa, nós vamos tratar a causa. Não é o grau de mobilidade que vai exigir a contenção ou não. A falta de entendimento da periodontia, ela é tão grande. Você pode ter mobilidade com bastante osso, porque às vezes você tem trauma. Você pode ter mobilidade com pouco osso, porque tem pouca inserção. E não é a contenção que vai tratar. O que vai tratar é a estabilidade oclusal e a ausência de doença periodontal inflamatória. É isso que é importante saber. E, claro, tem que fazer manutenção preventiva para sempre, porque senão acaba tendo problema. Mobilidade sempre é um problema. O paciente vem assim, doutora, tem cura o meu dente mole? Não, a questão não é ter cura ou não, né? Quando tem a mobilidade dos incisivos devido a orto, é um contato prematuro nesses dentes. Como deve proceder? Tira o contato prematuro. Tira o contato. Se tiver na orto, levanta a mordida. Ou ajusta. Coloca contenção de canino a canino ou apenas levante nos molares até esses dentes. Levante nos molares enquanto estiver durante o tratamento ortodôntico, mas vai fazer a contenção e tem que ter estabilidade oclusal. Aí, tendo estabilidade oclusal, tá tudo certo. Avalia se tem parafunção. Mobilidade se trata com duas coisas. A gente vai trazer estabilidade oclusal, ajuste, controle de parafunção e estabilidade inflamatória. Doença periodontal, 0. Doença gengival, 0. Gengivite, 0. Manutenção preventiva, para sempre. O paciente não fecha a manutenção preventiva, é porque a gente não sabe fazer. Ah, mas eu mando mensagem, eu falo, não tem como criar consciência. Tem. É isso que eu ensino. Tem técnica, é a construção de valor, é a criação de valor. O paciente não entende porque a gente não sabe explicar. Tem método para isso. Aí, quando a gente consegue isso, o paciente volta sempre. E nestes casos aqui de reabsorção, pode precisar de contenção, mas pode não precisar, mas não pela reabsorção. Reabsorções radiculares e tem os casos mais extremos. Esse ponto é importante. Grande parte do suporte periodontal é cervical. Não há mobilidade na reabsorção radicular. Boa parte do suporte é cervical. Olha só o que a literatura diz. O ápice radicular conta como 10% do suporte periodontal. A perda do terço apical não leva a uma perda do suporte periodontal significativa. O terço médio da raiz é responsável por 30% do suporte periodontal. E um dente com metade da raiz ainda tem 60% do seu suporte periodontal. O terço cervical, atenção isso, conta com 60% de suporte periodontal. Porque este é o maior diâmetro cervical e circunferência. E provavelmente ele vai trazer a estabilidade. Na prática, um dente com um terço da área cervical, do remanescente radicular, ainda tem sua função em mastigação, fonação, estética, e não deve ser substituído por implantes.
eu vou mostrar aqui outros casos aqui, onde ele acaba mostrando casos severos, e não precisa de contenção. Olha esse caso onde a gente tem reabsorções severas. Por acaso, um dos casos foi submetido a tratamento endodôntico, mas não precisava. E eles estão estáveis. Olha, outro caso estável. Isso daqui vai condenar o dente para colocar implante? De jeito nenhum. É só monitorar. São diversos casos monitorados. E com isso, eu termino aqui dizendo para você que você tem que ser um dentista atualizado, informado, que consiga dizer a verdade. E a verdade científica, ela diz que o terço cervical do dente, ele é responsável por mobilidade. Por isso, quando o paciente tem doença periodontal que começa pela cervical, o dente começa a ficar instável. Mas quando o paciente tem perda óssea pela raiz, não. E mais, segundo esse estudo, 90% dos dentes têm algum tipo de reabsorção radicular. E que somente 15% têm reabsorções severas. Então, isso acontece, e isso não condena o dente. Eu quero dizer aqui que eu quero levantar uma bandeira, que é de evitar exos desnecessárias, através do conhecimento. Por favor, compartilha esta aula com todos os ortodontistas, ou dentistas, porque ele sai do ortodontista e depois o clínico olha, ou o implantodontista olha e fala, esse dente está perdido, e condena o dente. Não, não está condenado. Que nós possamos manter o dente.